Bom momento, pessoal. Tudo bem? Se você trabalha com React há algum tempo, provavelmente já passou por isso. Que você cria um componente simples, tudo funciona, ele parece inofensivo e de repente esse componente começa a crescer. Começa a aparecer próprio para tudo. Então, próprio para o layout, para o comportamento, para o ícone, para a cor. E quando você percebe, tem um componente difícil de manter, difícil de usar e pior, difícil de evoluir. Eu escrevi um artigo aqui no Dev2 sobre como resolver esse problema usando dois padrões importantes, que é o Compound e o Composition, sem deixar de lado também a acessibilidade, que eu falo nesse artigo. Nesse vídeo aqui, eu não vou repetir o artigo. A ideia é mostrar na prática como o código aqui na tela, porque esse padrão muda completamente a forma como a gente cria componentes reutilizáveis no contexto aqui do React. Aqui eu criei uma aplicação bem simples, com os dois accordions implementados. Visualmente não tem muita diferença aqui, eles abrem e fecham, eles têm foco e pode ser acessível via teclado também para abrir e fechar. Não tem muita diferença. A diferença maior aqui é na parte do código, pessoal. Então, vamos começar falando aqui sobre o accordion monolito. Então, imagina que a gente precisa criar um acórdion e a abordagem mais comum e mais natural é a gente criar um acórdion monolito. Então, basicamente a gente passa tudo via props. Os itens, se pode abrir mais de um, onde fica o ícone, a cor do título, tudo via props. O accordion funciona, só que o problema é que ele não é escalável. Então, a gente vai imaginar um cenário que o design pede para o segundo item do accordion tem um ícone diferente. Ou depois ele pede que um item específico tenha um botão dentro do conteúdo. E aí qual é a nossa reação natural? É colocar mais props. E quando a gente percebe, o comportamento que deveria ser reutilizável, ele vira um componente rígido. Difícil de manter e o pior de tudo, difícil da gente usar corretamente. E geralmente nesses casos aqui é onde a acessibilidade começa a sofrer. Porque quando toda a lógica fica centralizada em um único componente, a acessibilidade ela vira um detalhe fácil de esquecer. Um accordion acessível, ele precisa de no mínimo ali um área expanded para ele indicar se está aberto ou fechado, um área controls para dizer qual conteúdo aquele botão controla. Se você esquecer isso, o comportamento pode até parecer inofensivo, pode até parecer perfeito visualmente, mas para um leitor de tela ele simplesmente não existe. Então, infelizmente isso é muito comum em componentes monolito. Eu vou mostrar o código aqui do componente monolito. Vocês podem perceber que ele não tem muita coisa assim diferente. A gente recebe as props aqui, a gente tem os tipos deles aqui, recebe as props, a gente tem uma lógica aqui também, para ver se ele vai receber vários ou não. E aqui a gente tem basicamente a implementação e algumas lógicas de abrir ou fechar, algumas coisas de acessibilidade usando área aqui também, entre outras coisas. Não tem muito segredo aqui, pessoal. Mas à medida que a gente vai tendo que fazer modificações, esse código ele vai crescendo, que a gente pode começar a passar props e ele vai começando a ficar um componente rígido. Então agora deixa eu mostrar aqui o compound. Então aqui foi um monolito e aqui é o compound. Então, em vez da gente passar tudo por configuração, a gente quer compor a interface. Então a ideia é basicamente simples ali. Quem usa o componente decide a UI e quem cria o componente cuida da lógica e da acessibilidade, né? Basicamente, num cenário ali de vida real, o dev ele faz esses dois cenários ali, mas geralmente em momentos distintos ali, podemos dizer. Então, quando você olha para esse código aqui, ele é autoexplicativo, né? Porque você bate o olho e entende o que é o trigger, o que é o content, onde cada coisa está sendo renderizada. Então aqui a gente tem, podemos dizer, uma
Develop Experience. E é exatamente isso que o Compound ele nos ajuda a construir. Então, vou mostrar o código aqui do Compound. Então, basicamente, o Compound ele funciona a partir de uma ideia simples. Os componentes eles trabalham juntos. O acórdion principal ele guarda o estado. Então, esse estado é compartilhado de forma implícita via context. Então, o acórdion principal ele guarda o estado, qual o item está aberto. Então, basicamente, o accordion root aqui ele faz isso. O accordion item vira um pequeno gerenciador daquele item ali. Então, a gente tem ele aqui também. Então, basicamente, os subcomponentes ali, o trigger e o content, eles simplesmente consomem esse contexto. O mais importante aqui é que o trigger não precisa saber onde o content está e o content não precisa saber como o trigger funciona, sabe? Então, usando o use ID, só para achar mais fácil aqui, use ID aqui, a gente cria uma relação clara e semântica entre o botão e o conteúdo que ele controla. Isso não é um detalhe de implementação. Isso é o que permite que as tecnologias assistivas entendam o componente. Então, essa parte aqui é muito importante para a parte de acessibilidade, pessoal. E aí vocês podem perceber que a gente pega um componente grande, quebra ele em componentes menores, e esses componentes basicamente ali, eles compartilham de forma implícita o mesmo estado e a gente exporta ele aqui. E aí na hora de montar aqui, a gente pode montar ele de acordo com o contexto ali que a gente tá. Ele tem mais flexibilidade, esse acórdion aqui, para a gente montar ele do jeito que precisar. E aí que entra um ponto muito importante também. Quando a gente cria componentes customizados na unha, como o accordion aqui, a gente perde a semântica nativa do HTML. Então, a responsabilidade da gente colocar acessibilidade e semântica nesse componente é nossa. Então, nesse accordion, o trigger ele é um botão de verdade. Ele expõe o area expanded aqui e ele aponta para o conteúdo com area controls também. A gente tem um content que ele tem o rolling religion e ele está vinculado também com um botão com área libed by. Depois eu posso explicar ali em outros vídeos o que que cada atributo área aqui ele fala, o que que ele faz na prática, né? Então isso garante que usuários usem o teclado, que usuários de leitores de tela também e usuários que não enxergam a interface visual tenham a mesma compreensão do componente. A acessibilidade, pessoal, não é um extra. Ela nasce junto com a boa arquitetura. Então é muito importante ter esse ponto. E aí vocês podem se perguntar ali, por que que eu não usei o details ou o summary, que são tags HTML, são tags do HTML5 que basicamente elas têm esse comportamento do accordion ali. A resposta basicamente é que quando você precisa ter o controle de estado, apenas um item aberto por vez, animações complexas, um design system rígido ali, o componente controlado via React ele vai ser necessário. Mas sempre que puder, usem as tags details e summary, porque elas são acessíveis por padrão. E eu acho que aqui eu consegui mostrar um pouco na prática sobre esses dois padrões aqui, que são bem interessantes. Esses padrões, como Compound Components, são os que permitem que bibliotecas como o Radix UI, o Chakra UI, elas existam. Então, basicamente, eles equilibram ali três coisas fundamentais: a lógica encapsulada, a liberdade de composição e a acessibilidade. Então, se você quer criar um componente reutilizável de verdade,
pense além das props ali. Separe a lógica da UI e nunca esqueça dos usuários que não usam mouse também. Eu vou colocar o link do artigo na descrição e se você quiser saber mais sobre conteúdos sobre arquitetura de componentes e acessibilidade no front-end, se inscreve aí no canal. Mas o mais importante aqui é você ter entendido que dá para desenvolver as coisas com acessibilidade e ter entendido também os dois padrões de código. No artigo eu falo um pouco mais detalhado e tem como também a gente separar algumas lógicas aqui do compound, porque a gente pode usar um compound aqui junto com o MVVM. Então, basicamente, aqui esse accordion.tsx ele só receberia os dados e a gente chamaria ali a view model para a view model fica com toda a lógica do componente, né? É um padrão bem interessante o MVVM, mas que nos próximos vídeos ali eu posso falar mais sobre ele. Mas basicamente por isso, por hoje. É isso, pessoal, e até mais. Muito obrigado.